Então hoje vai estar com a gente aqui a pastora Alice, né? Que é uma das pastoras aqui do ministério. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa. Deus, há algum tempo atrás, já deve estar fazendo, estava vendo no computador, já está fazendo mais de um ano, né? Que a gente, eu e minha esposa, a gente assumiu um desafio, né? De estar à frente aqui da Igreja Batista Restaurando o Amor. Mas eu queria deixar bem claro que essa igreja não é apenas pastoreada por nós dois. Essa igreja tem outros pastores, né? Assim como tem outros líderes e discípulos aqui. Então, não pensem que o pastor Cristian vai ser o único a fazer tudo sozinho até a volta de Jesus, porque não vai, né? Nós vamos aproveitar o dom e o talento que cada um tem aqui, e a pastora Alice não vai ficar de fora, com certeza. Ela recentemente teve participando de praticamente 2 congressos, né? Então ela deve estar quase pilhando o Espírito Santo assim, né? Então a gente quer deixar ela repartir conosco um pouco daquilo que ela recebeu, né? Nós cremos que ela foi uma enviada, né? Para participar dessas programações, e aquilo que ela recebeu nós queremos também receber um pouco, amém? Então seja bem-vinda. Eu vou pedir aqui para quem vem cá, a irmã Vera. Eu sei que a irmã Vera gosta muito dela, né? Toda a vida que a gente está junto, pastora Alice, pastora Alice, pastora Alice. Então vem cá, vou deixar tu orar pela tua pastora Alice também. Não é a única pastora da Vera, tem várias, né? Amém? Está gravando aí? Então bota para gravar aí, porque a minha bateria está acabando aqui. Amém? Amém. Amém. Amém, queridos. Pega as suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora, Pai, aqui na Tua presença, Tua filha, Tua serva, o Teu vaso de honra, Pai, escolhido por Ti, Pai. Oh Senhor, que não seja ela, Pai, falando, mas que seja o Senhor através da boca dela, Pai. Que ela seja usada, Pai, nesse momento para trazer a Tua palavra, Pai, porque é sobre a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia, Pai. Oh Jesus, colocamos tudo em Tuas mãos, Pai. Assim seja, Pai, feita a Tua vontade, Pai. Desde já nós oramos e já Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Realmente, ano passado, eu já queria ter ido essa programação do CIES e não consegui. Comprei os ingressos, mas não consegui hotel em cima da hora e não pude ir. Aí abençoei a vida dos pastores, dando os ingressos para eles participarem. E esse ano eu já estava muito em cima da hora também, e eu fui ouvir uma live deles. E aí ele começou a ministrar, e ele disse assim: quem ficar até o final da live, eu vou fazer uma promoção que você não vai poder ficar de fora de casa. Já me pegou. Fiquei até o final da live. Aí ele disse: eu vou fazer o meu curso de teologia revelada pela metade do preço. Eu vou colocar o meu livro, que vai ser a abertura do livro, ia ser lá no CIES, ia ser lançado. Ele ainda não tinha sido vendido para ninguém, ia ser lançado lá. Também nesse pacote. Aí depois, ele assim, e também a pulseira do congresso. Eu disse: não, agora não dá para ficar fora. Comprei. E aí começou a saga de correr atrás do hotel. Caso deixei a Anice doida. Por fim, quem conseguiu foi a Marília. Para honra e glória do Senhor, né?
Fui sozinha, me sentindo meia perdida, mas quem está com Jesus nunca está perdido. Fiquei no hotel, o congresso era 4 noites, mas eu só participei de 2. Eu participei no sábado e no domingo, e voltei só na segunda-feira. Depois da gente estar lá, o livro era esse, né? Casa de Milagres, Fábrica de Milagres. Depois da gente estar lá, depois da primeira ministração de sábado, na hora da pausa para o cafezinho, aí ele disse, quem comprou o livro na live, agora na pausa vai ter 45 minutos, eu vou estar assinando o livro de todo mundo. Aí todo mundo correu, né? Até os que não tinham comprado ainda foram comprar para ver se dava tempo dele assinar. Então quem comprou, quem estava com o livro, sendo na live ou ali na hora, ele assinou de todo mundo. Então, eu já comecei a ler, né? Não sei se dali, aqui tem só um garrancho, né? Que é a assinatura dele, se é de 2026. Mas amém. Eu já comecei a ler o livro tem me chamado muita atenção. E foi um tempo assim de um derramar poderoso de Deus. De você ver milagres. De você ver paralíticos sair andando. De você ver chegar de muleta e correr com a muleta na mão. De você ver manifestações diabólicas. Teve 19 processos de libertação numa ministração. Das pessoas irem para frente e vomitar trabalhos lá na frente. Então o agir de Deus foi assim, poderoso, né? E a gente que é só uma formiguinha, né, no meio de um formigueiro, você fica lá, Deus e eu? Oh Deus, e eu? Aí de repente você correu os olhos, ele ia lá para o outro lado Aí ligado, eu já sei. Tem pessoas aqui que o problema dela nem se compara com o meu. Então, Senhor, eu já sou grata de estar aqui, de estar vendo o teu mover, de estar vendo o teu poder. Mas fala comigo. O Senhor usou até a mula para falar com Balaão. Usou alguém para falar comigo. Fala comigo da maneira que o Senhor sabe, que eu entendo que é o Senhor falando comigo. E aí Deus falou. Deus falou comigo lá no quarto de hotel. Eu acordei com uma palavra, escreve. Eu disse, Deus, escreve o quê? Aí já me veio família. Vou escrever então meus pedidos de oração e vou pedir alguém para entregar, para ele orar. Fiz, botei no papel e fui. Quando chegou no congresso, eu pensei, não tem como eu me aproximar de nenhum deles, eles ficam longe, né? É uma multidão muito grande. E tinha uma moça loira que eu sempre encontrava ela, e ela dizia, tudo bem? Como é que você está? Algo sempre me chamava a atenção para ela. De repente eu estava parada, ela passou, ela perguntou, a senhora não está achando a sua turma? Aí eu digo, não, eu não estou achando a minha turma. Ela assim, mas espera aqui, que a senhora está no lugar certo. Eu digo, não, querida, não se preocupa, porque eu vim sozinha, por isso que eu não estou achando a minha turma. Na verdade, eu não estou sozinha, eu estou no meio do povo de Deus, então eu nunca estarei sozinha. Ela disse, é verdade. Não, achei que a senhora tivesse perdido alguém que tivesse à procura. Aí eu disse para ela, escuta, eu tenho um pedido de oração, teria como entregar para um pastor, para um apóstolo, para alguém da igreja estar orando?
Ela disse, aqui a gente costuma fazer assim, você coloca dentro do envelope da oferta. E quando a oferta vai para o altar, é lá que é os pedidos de oração. Eu digo, amém. Aí pensei comigo, gostei da ideia. Botei. Mas na hora que eu vou tirar a oferta, e o pastor Cristian estava falando justamente de oferta, das ofertas grandes e menores, eu digo, Senhor, mas eu tenho só isso aqui para ofertar. São tantos pedidos e eu tenho só isso para ofertar. Mas tá. Era o da oferta e o do Uber. Eu digo, se eu ofertar o do Uber também eu ficar pé, mas então vou ofertar esse. Aí eu ofertei, botei no envelope. E o ministrador foi ministrar. E aí ele ministrou. E na ministração ele já ministrava a oferta também. E aí ele falou da passagem lá da viúva de Sarepta, que ela fez o bolo para alimentar o profeta. Mas ela tinha só um punhado de farinha e um bocado de azeite. Aos olhos humanos era muito pouco que ela tinha para ofertar na vida do homem de Deus. Mas ela fez, ela obedeceu. E ele disse, Deus age sobre aquilo que você se dispõe. Deus age sobre aquilo que você libera. E eu tinha acabado de falar com Deus lá atrás que o que eu tinha era muito pouco. Então são pequenas experiências ao lado de um milagre de alguém sair andando. Mas foi a forma que Deus falou comigo. E antes de ele liberar para... Aí passa o pessoal lá no meio, recolhe a oferta. Aí ele disse assim, você que está aqui, a primeira pessoa que o Espírito Santo ministrar, você saia do seu lugar e vai orar por ela. Aí eu só corri os olhos, no meu lado só tinha homem, meio sem graça. Aí sai uma senhora da parte da frente e vem orar por mim. E ela disse assim, filha, a partir do momento que você chegou aqui, eu ouvi a tua oração. Não te preocupa, a tua família está na minha mão. Então só essa frase já foi o suficiente do congresso para mim. Que é uma pessoa que nunca me viu. Nem sabia por que eu estava ali. Nem sabia os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas orações. Então quem falou foi o Senhor. Né? Só que se a gente não se dispõe, não vai, não busca, não recebe. Amém? Amém. Mas vamos para a palavra, né? Senão a hora voa. Abra sua Bíblia. Deixa eu aqui recompor as minhas visões, meus olhos. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel 47. A minha Bíblia diz assim, a torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente,
porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro. As águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Um ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Amém. Nesta época, o povo recebia a direção de Deus através de Ezequiel. Então, quando Ezequiel viveu essa passagem, o povo não era diferente de hoje. Desde o princípio, o povo escolhido do Senhor acabava de alguma forma se desviando, se afastando do Senhor. E a pastora Mena já começa a ministrar dizendo que entrou a tristeza, a amargura, a raiz de amargura no começo do culto. E não é diferente com nós hoje. Você tem uma vida secular, você tem uma vida na igreja e tem uma vida no mundo. E são contra-ataques de todas as áreas na nossa vida, na nossa mente. É uma batalha a ser vencida todos os dias. E não era diferente na vida desses profetas. Não era diferente na vida desses homens de Deus. E quando ele fala aqui, e saiu aquele homem para o oriente, tendo um cordel que mediu 1000 côvados. E a água dava pelos tornozelos. Isso representa a água nos tornozelos, o nosso começo da caminhada com o Senhor. A gente não sabe quase nada. A gente vai caminhando. A água está baixinha. A água representa a presença do Senhor. A água é a presença do Senhor na nossa vida. Então eu preciso ir me alimentando dessa água, e buscando na palavra, e buscando na igreja, e buscando na célula, e buscando, tendo sede dessa água. Mas quando eu começo, a água está só nos tornozelos. Eu não sabia nem ler quando eu fui resgatada pelo Senhor. Tem prova
aqui dentro que eu não sabia ler. Então a gente precisa ir crescendo no Senhor. Porque nada temos de nós mesmos para oferecer. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir. Então a gente vai a um lugar desse e eu digo, Deus, como que um ministério que está comemorando 8 anos, o Senhor usa de maneira tão grandiosa? Porque eles comemoraram naquele dia 8 anos de ministério. Cada um tem o seu chamado. A Bíblia diz que Deus chama, né, pastores, apóstolos, líderes. Ele dá um dom para cada um, um chamado para cada um. Amém? Você tem um chamado, você está aqui, você tem um chamado. Mas viver esse chamado, manter esse chamado, depende só de você. Do que você vai fazer. E tem horas que a gente fica tão desanimado, que está à beira de desistir. Não foi diferente dos profetas. Elias destruiu todos os profetas de Baal. No dia seguinte ele pediu a morte. Então nós não somos diferentes, somos homens e mulheres. E para isso mudar nós precisamos do quê? Depois ele saiu a medir e mediu mais 1000. E as águas davam pelos joelhos. Joelhos te lembra o quê? Oração. Rendição. Humildade diante de Deus. Entrega. Busca. Se eu não corro para o joelho, nada muda. E eu ainda sou tão ruinzinha que para mudar eu ainda digo, me deixa na caverna, porque eu preciso estar sozinha. É sério, gente. Tem fases da minha vida que eu preciso estar sozinha num canto. E é triste quando alguém não sabe disso, porque aí é pego de surpresa, né, pastor Cristo? Então, cada um de nós tem as suas fases, tem as suas guerras para serem vencidas e não para morrer nelas. Não é porque você passou por uma guerra que você vai dizer, não vou mais. Ultimamente as nossas guerras têm sido no limite. Mas Deus não dá um fardo maior que não possamos carregar. Por quê? Porque nós precisamos aprender a trocar o nosso fardo com Ele. E aí ele saiu a medir e mediu mais 1000. E essas águas já davam nos lombos. E a palavra fala, seus gires e os vossos lombos, com o cinturão da verdade. Então eu preciso estar alicerçada na palavra, para quando chegar esse dia, eu ter força. Lombos representa força, preparo. Para quê, pastora? Para passar por o dia mau, para enfrentar a batalha e para com Jesus vencer e seguir em frente. E aí ele sai e mede mais 1000. E essas águas já eram profundas. Essas águas já não davam mais para passar andando.
Quando você está nessas águas profundas, você está dizendo: Senhor, eu não estou no comando, é o Senhor que me leva, que me traz, que faz, que desfaz, é contigo. E às vezes eu olho e eu digo: Deus, mas como nós como igreja ainda estamos tão rasos? Porque quando o Espírito Santo de Deus está no controle, quando essa água, você está cheio, aí acontece o quê? Transbordar. Acontece os milagres e maravilhas. Só eles têm o direito de viver aquilo? Não! Todos nós. Porque se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, servimos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Espírito, o mesmo Filho. Por que não flui aqui no nosso meio? Por que o cego não vê aqui? Talvez porque não veio nenhum cego, né? Mas e se Deus manda o cego? Então precisamos realmente buscar Deus, buscar o Espírito Santo de Deus de maneira que possamos estar cheios a ponto de transbordar. Porque só estando cheios vamos viver e ver os milagres e maravilhas que a palavra diz. Porque esse rio não é de nós. Esse rio é de Deus. É da palavra. Está na palavra. No versículo 49 ainda fala, 47, 9, ainda fala que toda criatura vivente viverá por onde passar esse rio. E a Bíblia diz que de nós fluirá um rio de águas vivas. E se esse rio está dentro de nós, se esse rio fluir e transbordar, vai acontecer o quê? Vai impactar pessoas. Vai ganhar pessoas. Para viver aquilo que a gente está vivendo. Mas às vezes a guerra é grande, pastora. É. E às vezes a gente fica a ponto de pedir a morte. O problema não é você pedir a morte. Você pode até pedir. O problema é querer ficar morto. Porque se eu querer ficar morta, eu estou dizendo para Deus que eu não tenho poder para fazer. E se eu creio que existe um rio que flui do trono de Deus e que gera vida, e vida em abundância, eu tenho que reagir. Eu tenho que correr desse rio. Eu tenho que beber desse rio. Eu tenho que me alimentar desse rio. Eu tenho que correr para a palavra. Pedir, clamar, chorar. Não sei qual é a sua atitude. Não sei qual seria a sua atitude. Outra resposta que o Senhor me deu, que aí era mais sobre o ministério que o Senhor me entregou, que nas minhas tristezas, eu até tinha perguntado para Deus, se Ele ainda queria que eu fizesse, que eu me mantesse. Deus também me deu lá em sonho. Eu sonhei
que eu trabalhava com a pastora Valnice Milhões. Eu digo, amém, Senhor. Mais uma vez o Senhor confirma aquilo que o Senhor me entregou lá no princípio. E eu me lembro que eu ainda disse assim para ela no sonho, eu queria ser 0,0 do 0% do que a senhora é. Porque quem conhece, a pastora Valnice Milhões é uma mulher de Deus, né? Uma mulher que trabalha com cura, com libertação, que guerreia, que ora pelo país, é a intercessora do país, Brasil, né? Então Deus responde, mas muitas vezes os nossos ouvidos estão dando ouvido só a outras vozes, a vozes estranhas. Acho até que eu já falei, mas João 7, deixa eu achar aqui, João 7:38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Não são palavras minhas, é a palavra de Jesus. Salmos 46. Salmos 46, no versículo 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E ainda Apocalipse, Apocalipse 22, eu acho que é eu não anotei. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? Este rio está à disposição para mim e para você. Está à disposição para quem quiser beber, para quem quiser se alimentar. Se você continuar lendo ainda o 47, vai falar que esse rio vai entrar no mar e vai curar as águas e vai suprir de peixe, de alimento, vai servir de alimento. Só que às vezes você está tão machucado, tão ferido, tão mal, que você acaba esquecendo de todas as promessas que estão escritas. E deixa uma raiz de tristeza crescer e tomar conta. E aí a gente vai ficando doente, vai ficando vazia, vai ficando com água. A água dos ombros já desce para o joelho, do joelho já desce para os artelhos. Como você chegou aqui? Como você está nessa noite? Em que nível da água nós estamos? Eu estava com água pelos artelhos.
ajuda, como é que você diz isso no altar? Eu posso até dizer que eu estava cheia, mas aí vou estar mentindo para o Espírito Santo. E se tem alguém que nós não conseguimos mentir, é para o Senhor. A Bíblia diz que Ele sonda e esquadrinha os corações. Então como que eu vou mentir para Ele? Só que quando você é verdadeiro, quando você tem um coração quebrantado, quando você diz, Senhor, eu estou aqui, seca, como terra seca, eu preciso da tua água, eu preciso do teu renovo, eu preciso da tua alegria, eu preciso da tua cura, eu preciso ser liberta da dor, do eu, da raiva, da mágoa, da tristeza. Eu não sei o que você está sentindo essa noite. Ah, mas você foi para o CIES. O mesmo Senhor que estava lá está aqui. Amém. Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que pagou o alto preço pela minha e a sua vida. E Ele subiu, mas Ele disse que Ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos revelar, para nos curar, para nos encher. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Só que para viver essa liberdade eu preciso querer. Em qualquer lugar. Na igreja pequena, na igreja grande, no meu quarto, no quarto de hotel. Deus me respondeu mais no quarto de hotel do que no meio dos céus. Nós precisamos mergulhar nesse rio. Quando você não consegue mais estar de pé, comece a nadar. Comece a se aprofundar no Senhor. Porque só Ele, para tirar a dor, a tristeza, a enfermidade. O nosso maior problema, na mão dele, não é nada. E como a gente anda pela força do braço. Como a gente anda pela força do braço. A gente não descansa no Senhor. A gente ora hoje e quer que o problema se resolva daqui a 10 minutos. É complicado esperar no Senhor. Mas Ele nunca vai deixar de resolver. Qual é a sua causa nessa noite? Qual é a sua dor nessa noite? Existe um rio de Deus que pode curar, que pode transformar, que pode mudar as circunstâncias. Só que na maioria das vezes a gente também quer ajudar Deus. A gente diz, não, Deus, tem que fazer assim. Mas Ele é Deus
fazendo ou não fazendo. E eu, como filha, preciso entender que se Ele faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E como filha, eu tenho o direito e a liberdade de escolher se eu quero me manter no caminho ou se eu não quero. E aí quando você só pensa assim, Deus diz: ei, esquece. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para lá que eu te chamei. E aí você fica meio assim, tá, eu corro para onde agora? Só tem um lugar para nós correr. Para os pés do Senhor. Então não importa como você chegou aqui essa noite. O que importa é o que você vai decidir. Que nível de água você está vivendo? Que nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus nós estamos vivendo? Eu vi nível lá que ele dizia assim: obreiro, vai lá no fundo. Vai lá no fundo, lá no fundo da igreja, da sala. Vai lá. Porque lá atrás tem um espírito de morte. E vai berrar agora. E berrava. Isso é intimidade com o Senhor. O Senhor queria aquela vida liberta. Nós continuamos com a mesma paixão do início. A mesma paixão por Jesus, a mesma paixão por vidas. Nós continuamos com essa paixão de quando fomos ganhados. Ah, pastora, mas muda, mas Deus não muda e a palavra não muda. Eu mudo. As minhas atitudes mudam. As minhas decisões mudam. E a minha decisão interfere no agir de Deus, no poder de Deus, no chamado de Deus. A minha decisão, Deus não. Nós fomos chamados para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mais. Quantas vezes eu já disse, mais. E o Senhor vai lá e corrige. Mais nada. É só você viver isso aqui. É só você ter intimidade. Que eu vou dar a direção. Você não precisa copiar ninguém. Você não precisa querer ser como fulano. Você não precisa querer fazer como ciclano. Eu vou usar a tua vida como eu quero. Porque se não fosse assim, uma semi-analfabeta não estaria aqui falando com você. Jamais subiria aqui se ele não tivesse feito o que ele queria. Quando eu decido dizer, eis-me aqui para o Senhor, eu posso até tentar voltar para trás. Eu posso até atrasar o projeto dele. Mas uma hora ele faz despertar. Porque ele tem planos para mim e para a sua vida. E só não se cumpriu ainda porque eu e você ficamos fugindo.
Porque o Espírito Santo é o mesmo, o Deus é o mesmo, o Jesus é o mesmo. Então por que ele usa um poderosamente e o outro continua mendigando? Busca, cresça, aprenda, se entregue e nós vamos ver o que Deus vai fazer. Mais joelho no chão. Sabe uma coisa que Deus me mostrou que eu fiquei triste? Muito triste. As minhas marcas do joelho estão quase desaparecendo. Ah, mas você não precisa orar de joelho. Argumento. Cara, eu posso orar de qualquer jeito. Mas se eu não dobrar os meus joelhos diante do Senhor, vou dobrar diante de quem? Dos homens? E eu vi na nossa família milagre. Eu vivi o milagre de Deus pelo preço de joelho no chão. E por esses dias o Senhor me mostrou: cadê as tuas marcas? Quero te dizer que dói ouvir isso, tá? Porque você acaba deixando o mundo, as dores, as situações te roubar, te tirar da presença de Deus. Ou até o conforto. Não precisa ser só a dor. O conforto, a vida boa. Muitas coisas nos roubam da presença de Deus. Amém? Já estou quase passando o horário, né? Briane, coloca lá. Eu pedi um louvor, pastor. Te dar uma trégua. A Briane vai soltar um louvor. Vem com teu rio, tirando toda dor, tirando toda angústia.
Aleluia, glórias a Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero lembrar os irmãos, né, que no ministério que a gente tinha agendado uma reunião, né, na última quarta-feira, não foi possível, a gente precisou cancelar. Se tudo correr bem, os irmãos puderem, a gente vai fazer nessa quarta. E na terça eu estarei com os irmãos lá em Tijucas. Eu e minha esposa, a gente quer organizar algo bem especial para vocês. A gente quer preparar algo para o mês de agosto, para a gente ir passar um final de semana, ou num sítio, ou numa casa de praia, né, para a gente ter um tempo realmente de uma busca muito maior. Porque se queremos realmente esse rio, nós vamos precisar pagar um preço, né? Vamos precisar pagar um preço maior. Se preparem para o mês de agosto, a gente vai orar e jejuar, como faz um tempo que não ora no jejum, né? Então Deus já vem sinalizando, né, um tempo de consagração maior, um tempo de entrega maior, um tempo de renúncia maior. E eu ministrava isso lá em Tijucas. Então se preparem, né? Quem quiser, né? Quem quiser. Porque a salvação, nós costumamos dizer que ela é pela graça. Jesus pagou o preço. Agora, unção, poder e autoridade, é nós que pagamos o preço, né? Eu gosto daquela expressão, para ter o Pentecostes, nós vamos precisar de um Pentecusto. Porque Pentecostes em português é um Pentecusto, né? É um custo alto que se paga, de renúncia, de entrega, de consagração. Então nós vamos pagar o preço que precisar ser pago para ver Deus avivando a sua obra. Amém? Amém. Essa tem sido uma das minhas orações, a oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua igreja. Porque assim como, daqui eu deixei minha Bíblia lá, né? Assim como nos tempos de Esdras e de Ageu, eles conseguiam perceber que a glória do templo não era igual à glória que se tinha no passado. Nós, nos dias de hoje, também conseguimos fazer as nossas leituras. Mas há uma promessa, que a glória do último estado, a glória da última casa, será maior do que a primeira. Amém? Então, glórias a Deus. Deus vai cumprir essa palavra e nós teremos dias de manifestação nesse lugar. Amém? Não que Ele não esteja entre nós, porque Ele está aqui. Amém? Agora, a maneira dele se manifestar, quem decide é Ele, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Agora, eu creio que se a gente pagar um preço maior, né, a gente vai ver coisas que a gente ainda não viu e ouvir coisas que a gente ainda não ouviu. Porque Ele mesmo é que disse na sua palavra, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do meu amor as coisas que eu tenho preparado para aqueles que o amam. Amém? A gente vai encerrar o culto, lembrando os homens, amanhã à noite, culto de homens aqui, as mulheres, uma célula de mulheres, né? Vamos lá, e a gente vai encerrar o culto com o nosso decreto, né? Nos últimos cultos a gente acabou dando uma pulada, tivemos um culto de teatro, mas a gente tem um costume aqui. Durante algum tempo, a gente vai estar encerrando o culto com um decreto profético. Esse decreto profético ele vem da nossa cobertura espiritual. São 2 minutos de oração, onde a gente vai estar profetizando bênçãos sobre as nossas vidas. Quem quiser participar, fique de pé. Vamos lá, Adriane. Apaga a luz aqui da frente, por favor. Obrigado. Fica melhor para mim.
ninguém aqui para vocês. Como é que some? Decreto, esse é o ano da minha expansão. Eu nasci de novo. Vamos lá. Eu tenho a vida de Deus. Eu sou salvo. Eu sou liberto. Eu sou curado. Eu sou restaurado. Eu sou restituído. Eu sou transformado. Eu sou a resposta de Deus para esta geração. Eu sou inteligente. Eu sou dinâmico. Eu sou talentoso. Eu sou capaz. Eu sou abençoado. Eu sou abençoador. Eu serei tudo que Deus planejou para a minha vida. Eu serei tudo que Deus pensa a meu respeito. Eu sou redimido. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu farei o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não sou medroso. Eu não sou medíocre. Eu não sou covarde. Eu sou corajoso. Eu sou capaz. Eu sou habilidoso. Eu tenho Espírito Santo. Eu cumprirei o ídolo de Jesus. Eu sou um discípulo obediente. Eu sou um discipulador eficaz. Eu sou ovelha do seu aprisco. Eu cumprirei o meu legado. Eu sou um líder. Eu sou um mensageiro da paz. Eu sou um anunciador de boas notícias. Eu sou livre. Eu sou focado. Eu sou determinado. Eu sou disciplinado. Eu sou próspero. Eu vou deixar que nada roube minha paz. Eu estou atualizado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Dê uma paz ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês. Uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.